Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Minha Franquia da SK. Aqui nós vamos te ensinar como abrir sua primeira franquia que vai te render pelo menos R$ 10.000 por mês. Eu sou o Lucas Machado, estou aqui com o Alexandre Guerra. E aí, Guerra, beleza? Beleza, vamos lá. Hoje a gente vai falar de um episódiozinho que eu acho bom e até eu não sabia que isso era uma dúvida que as pessoas podiam ter, mas hoje o tema é: existe uma hora certa de entrar numa franquia? Esse é um temazinho gostoso, né? Eu acho que as pessoas não se ligam muito nisso aí não. O que você acha? Não se ligam. Por isso que eu acho que isso não é nenhuma dúvida, né? As pessoas não sabem disso e deveriam saber. E realmente existe. Existe a hora certa de se entrar na franquia. Você pode entrar muito cedo e se dar muito mal por isso. E você pode entrar muito tarde e se dar muito mal por isso. Existe um ponto ótimo, que é aquele ponto de entrada. Quando você entra muito cedo, você pode entrar e ter vários problemas e entrar muito cedo, que o modelo de negócio não foi muito bem testado ainda. A gente sempre fala, uma franquia é um modelo de negócio já testado. Se você entra muito cedo, ele não foi testado o suficiente. Por exemplo, eu entrei numa franquia que só tem 4 lojas, então tem 4 casos de sucesso. Se um deles não der certo, talvez seja muito pouco. Eu entrei numa franquia, numa loja de rua, mas só tem loja de shopping. Eu entrei numa franquia numa cidade grande, só que ela só deu certo numa cidade pequena. É muito cedo, ainda está muito verde, ainda não tem marca constituída, os processos não estão definidos. O processo de erro e acerto que gera, né, uma evolução dos processos internos da franquia ainda não estão consolidados. Então você entra muito cedo na marca, ainda vai passar por muito erro, muito ajuste. Então existe um momento certo. E esse momento certo não depende só do cenário da franquia nacionalmente. Às vezes é o momento certo numa cidade, mas não é no momento certo em outra. Esse é o problema de abrir cedo. Mas também tem um problema de abrir mais tarde, que é uma hora que a franquia já está muito madura, já não tem pontos disponíveis, porque os melhores pontos já foram tomados. Então já está sem espaço, aquela cidade já tem muitas unidades e você acaba tendo já pontos secundários. Então também tem um momento em que a franquia já passou do time de entrada, né? Depende do segmento, mas eu acho que de forma geral, sem avaliar a individualidade das cidades, eu diria que uma franquia boa para você entrar é uma franquia que está ali chegando na 100ª loja, que já foi bem testada. Provavelmente essa franquia já está em várias cidades, provavelmente essa franquia já está em vários canais, shopping, rua, hipermercado. Ela está em evolução, que é importante, outro ponto para a gente falar, né? A análise da evolução da marca. Se for uma franquia que está com 30 anos, está há 10 anos em 100 lojas, ela provavelmente já está madura. Mas se for uma franquia que está 5, 6, no máximo 10 anos, passando de 100 lojas, é porque ela está em processo de evolução e talvez seja o momento certo de entrar. Então, não entre no momento errado. Não entre nem antes nem depois. Você tem que entrar no time certo da franquia. E só voltando um pouquinho, você acha que então as pessoas elas não sabem nem que existe esse negócio de hora certa? Não, ninguém sabe. Isso aí, eu nunca vi ninguém do franchise, inclusive, falando. Esse é um papo que eu começo a falar aqui nas minhas redes e nesse webinário, porque isso não é falado pelo franqueador e não é falado por franqueados. Não existe esse papo. Essa conversa de franquia verde e franquia madura são termos, inclusive, que foi criado por mim. Mas eu acho isso muito importante, porque a gente vê isso muito acontecer. Pessoas que entram num momento muito tarde. Vou dar um exemplo, por exemplo, o Subway. O Subway é uma franquia que cresceu muito. Teve um momento ótimo para entrar ali, quando ele veio para o Brasil uma primeira vez, na década de 90. Alguns franqueados entraram logo no começo e todo mundo acabou quebrando e ele saiu do Brasil. Aí depois ele veio num momento diferente e aí deu muito certo. Veio no modelo certo, modelo menor, mais enxuto, e aí começou a crescer. Depois aí, quando soube o Itaú já chegando em 50, 60, aí surgiu uma oportunidade boa para entrar. Vários franqueados entrando, dando certo, comprando 2, 5, 10, 15 unidades, o negócio crescendo. Mas foi abrindo muita loja, os melhores pontos foram sendo tomados. Hoje já é uma franquia que está aí com muita unidade. Ela tem, sei lá, 2.500, 3.000 unidades, mas ela já não passa disso.
Então, se você for ver a evolução recente dela, é pequena. Já passou do time de entrar na Subway. Eu estou falando isso de forma geral. Obviamente que vai ter uma cidade que não tenha Subway pequena que talvez seja uma boa entrar. Vai ter um repasse do Subway num ponto bom que o franqueado não quer mais, que talvez seja uma oportunidade de entrar. Então, estou falando de forma genérica. Mas, no geral, é uma franquia que já passou do time. Então, tem um time certo de se entrar na franquia. Mas assim, por que tem hora para entrar? Tem hora para entrar porque se você entrar muito antes, você pode perder dinheiro porque o modelo de negócio não está testado o suficiente. Uma franquia, ela tem resistências. Então, a primeira resistência é a franquia passar daquelas 5 unidades, que 10 unidades, que é o seguinte, será que esse modelo de negócio dá certo? Aí depois ela vai para uma outra resistência, para 30, 40, que é o seguinte, será que esse modelo dá certo em loja de rua, não só em shopping, ou o contrário? Aí depois ela vai para uma resistência de 50, 60. Será que essa franquia dá certo em outra cidade? Então tem resistência. Se você entra muito cedo, você corre o risco dele ficar numa dessas resistências. Tem um modelo certo por isso, porque é o ponto que você vai entrar no momento melhor. E o momento de entrar tarde é esse, que você vai pegar pontos secundários. Então você vai ver lá na tua cidade um monte de franqueado ganhando dinheiro, mas eles já estão nos melhores shoppings, nos melhores bairros, nas melhores ruas, e você vai ficar só com um ponto secundário para você. Então, é um momento em que não é um momento melhor para entrar nessa franquia. Então, tem um momento certo, porque é aquele momento em que a franquia já não tem muito mais risco, já passou do risco, e ainda tem ponto bom disponível. E assim, onde você acha que a pessoa mais erra na hora de entrar? Você acha que ela tem medo de entrar quando está no início, ou ela já vai muito afoita porque já tem várias? Qual que você acha que é um erro que a pessoa comete em relação à hora de entrar? Cara, as pessoas cometem todos os erros possíveis. As pessoas têm um desconhecimento muito grande disso. Então basta ter um bom vendedor vendendo uma boa ideia, e quando eu falo ideia não é projeto, que as pessoas acabam caindo. Eu já vi gente comprando uma franquia de um franqueador que só tinha uma ideia, não tinha nem unidade operando. Que eu acho até que deveria ser proibido isso. Porque o cara coloca todo o risco de negócio sobre o franqueado. Qual que é o negócio que ele está comprando? Nada. O cara está entrando num golpe, na minha opinião. Porque ele não está comprando nada, nenhuma experiência, nenhuma equipe, não tem nenhuma maturidade, não tem nada. Então, tem gente que cai. E eu não compraria franquia com 5 unidades, com 10 unidades. É muito pouco, está sendo muito pouco testada ainda. Sempre me falam, mas por que o franqueador... como é que o franqueador vai fazer então para ele vender as primeiras unidades? Isso é problema do franqueador. Existem formas. É difícil vender no começo, mas ele tem que passar por isso. Mas para eu sugerir para um franqueado, não entre em franquias muito pequenas, porque o teu risco é muito grande. Da mesma forma, eu acho que quando a franquia já está muito madura, está estabilizada, não está crescendo, os pontos melhores foram tomados, eu acho que não é hora de entrar nessa franquia, já passou do time. Então, a gente tem um monte de franquia aí crescendo. Mas qual que é o erro da pessoa? O erro da pessoa é entrar cedo ou entrar tarde. Comprar essa franquia cedo ou comprar tarde.Ela erra nisso, porque ela faz uma avaliação sem ter todas as informações. E assim, e se uma franquia tiver lá, sei lá, 4, 5, 10 lojas, só que há 5 anos, por exemplo? Isso é um time errado? Porque totalmente ainda tem poucas? Errado. Poucas em 5 anos provavelmente não está dando certo. Imagina, 4, 5 lojas em 5 anos é muito pouco. Então, é uma franquia que está dando errado e se ele comprar esse negócio, eu acho muito difícil ele dar certo. Imagina se um franqueado estivesse ganhando dinheiro. Você tem 4 franqueados. Imagina se eles estiverem ganhando dinheiro. Você acha que eles iam ficar só em uma loja em 5 anos? Primeira coisa que um franqueado faz quando ganha dinheiro, a primeira... E é incrível como o ser humano é assim, ele já pensa na segunda. Se ele tem uma expectativa de ter 10 mil reais por mês de renda, quando ele consegue, aquilo já não satisfaz mais ele. Mas no primeiro mês que ele põe 10 mil na conta, ele já está pensando no segundo 10 mil, nos 20 mil. Então, é impressionante isso. Uma franquia que dá certo é outra coisa importante. Uma franquia que dá certo, você tem vários franqueados que tem mais de uma loja.
Isso é uma outra análise importante para se fazer. Se você obviamente que vai ter uma exceção daquele cara lá que não quer, só quer aquilo, mas normalmente uma franquia que dá certo, os próprios franqueados crescem com a marca. E assim, você até citou em relação ao número de lojas, mas assim, quais são os pontos que você tem que identificar para você saber que é a hora certa? O que eu tenho que olhar e falar, porra, essa é a hora certa, assim, qual é o meu checklist da hora certa? Depende de vários fatores da franquia, da cidade que você está, mas eu acho que a hora certa é o seguinte: alguns riscos ficaram para trás. Então, a franquia já foi testada em rua? Ótimo. Já teve teste em rua, se você está indo para a rua. Se você quer ir para um shopping, a franquia já foi testada em shopping? Já. Algumas vezes, já. Em shopping popular, em shopping de classe mais alta? Já. Já foi testado em cidades parecidas com a minha? Já. Então eu acho que o time certo em relação a esse início é o seguinte: todas as características da minha franquia já foram testadas. Então, eu estou indo, vamos dizer, para uma cidade de 500 mil habitantes em uma loja de rua. A pergunta é o seguinte: já deu certo essa franquia em uma cidade de 500 mil habitantes em uma loja de rua? Se já, eu acho que já começa a ser um time legal. Melhor ainda, olha só, Lucas, melhor ainda se essa franquia já deu certo numa loja de rua na mesma cidade que eu estou. Aí o pessoal falou: mas assim, não é bom você ser o primeiro a levar a franquia para a sua cidade? Não, eu não acho bom. Eu acho melhor você ver que deu uma franquia que deu muito certo na sua cidade e você vai lá e já vai atrás para fazer a tua franquia. Porque olha o risco bem menor que você está pegando, e normalmente uma cidade tem mais de um ponto comercial bom. Então, se a franquia já deu certo na sua cidade, num bairro parecido com o seu, cara, esse é um time legal. No oposto é o seguinte: se aquela franquia que já está em todos os bairros da sua cidade, já está em todos os pontos comerciais e tem aquele ponto comercial ruim, secundário, que está sendo oferecido para você, eu acho que também não é um time bom de entrar. Então, acho que olhando essas características, você vai entender o momento certo para cair de cabeça no projeto. E assim, quando a franquia está chegando nesse momento certo aí, a taxa de franquia ela costuma ser mais cara? Não, normalmente não, porque o franqueador nem fala isso, o franqueado não sabe, o franqueador às vezes também nem o franqueador sabe. A taxa de franquia normalmente é o mesmo preço. Você só tem que estar ligado para fazer um bom negócio. A taxa de franquia não muda. Se você faz um mau negócio, um bom negócio, a taxa de franquia que você vai pagar no início pode ter alguma exceção, mas deve ser raríssima, mas é a mesma. Entendi. Então, assim, esse ponto ótimo de entrada, ele não é uma unanimidade nem até com o próprio franqueador. Não, porque o franqueador sabe, se ele sabe, ele obviamente que não expressa, porque até, Lucas, é natural que para você crescer uma rede de franquia, eu pensando como franqueador, você não pode, dificilmente você vai assumir, correr todos os riscos possíveis. Então, eu como franqueador não vou testar uma unidade própria em todas as cidades possíveis. Então, naturalmente, vai ter uma cidade que foge um pouco o padrão que eu como franqueador vou querer testar com franqueado. Então, imagina, eu estou em cidades de 300 mil habitantes, aparece um franqueado querendo uma cidade de 200, de 150 mil, 200 mil habitantes, é natural que a gente queira ir, e faz parte. Mas ele vai ter um risco um pouquinho mais alto. Acho que é importante até ter essa discussão dentro da relação de início. Olha, as minhas franquias eu testei em cidades de 300 mil habitantes, com esse perfil. Essa cidade está fugindo um pouco do perfil. Acho que pode ser que dê certo por conta disso. Eu fiz uma análise aqui, acho que pode ser dar certo, mas você tem que estar seguro também e consciente que você vai correr um risco um pouco maior. Eu acho importante o franqueador ser transparente em relação a esses riscos maiores que acontecem, mas isso também nem sempre acontece. Por isso que no final do dia é importante aquele cara que está procurando a franquia saber de tudo isso que a gente está falando. Massa. E assim, você tem alguma história aí para contar de pessoas que você conhece, que acertaram no time, e histórias de pessoas que erraram no time?
Assim, eu dei um exemplo do Subway. O Subway eu acho que é um bom exemplo. E é uma grande marca, não estou criticando não, mas já passou um pouco do timing de entrada. Pode, com algumas exceções, né? Mas nas minhas próprias marcas, né? Então, se... Tem alguma história que você lembra, assim, que você fale assim, pô, teve uma vez que eu peguei ele ali no momento certo, ou então de algum franqueado que você conhece, mesmo que seja das suas marcas, algum franqueado que você conhece, que Tá, pegou no time certo ali. vamos lá. O Girafas foi para o Nordeste na década de 90. Um franqueado comprou a franquia de Fortaleza. O time não era certo. A franquia ainda era só Brasília. Mal tinha crescido para outras cidades. Estava ainda em Brasília e Goiânia. Devia ter alguma outra cidade. Ainda num estágio menor. Apesar de a gente ter muita loja, porque a gente tinha muita loja em Brasília, mas a gente não tinha testado várias regiões. A gente tinha problemas logísticos de entrega de insumo para Fortaleza, então o nosso processo logístico ainda não estava adequado e ele comprou a franquia no time errado. É uma franquia que funcionou durante alguns anos e não deu certo. Hoje a gente tem uma presença massiva, as lojas vendem muito bem no Nordeste, mas vou pegar um franqueado que teve na minha mesa, ele era gerente do Grupo Pão de Açúcar, ele administrava um dos extras aqui de Brasília. Ele falou: Alexandre, eu e minha mulher, a gente vai juntar o que a gente juntou a vida inteira, mais a rescisão que eu tenho lá no Grupo Pão de Açúcar, para montar um Girafas. É tudo que eu tenho na vida. Em Brasília já estava meio cheio. Ele falou: eu já está aqui meio cheio aqui em Brasília, aonde que você me manda desse Brasil que é o lugar bom para eu ter a sua franquia? Ele acabou indo para Maceió. Maceió, que na época já era uma das únicas capitais que não tinham girafas. Não tinha girafas. Olha só como o time foi mais certo. A franquia já era grande, já era estruturada, já mandava insumo para o Nordeste há anos, já tinha uma estrutura de logística para o Nordeste. Aí Recife já tinha dado certo, Salvador já tinha dado certo, João Pessoa já tinha dado certo. E aí ele foi para Maceió e deu muito certo. Essa pessoa hoje tem 4 operações lá em Maceió e tem um baita resultado. É um excelente franqueado também e deu muito certo. Ele pegou no time certo e o franqueado lá da década de 90 pegou no time errado. E isso eu estou falando de uma franqueadora da qual eu faço parte. E assim, como que você chegou nessa conclusão sobre existir a hora certa? Analisando, né? Certamente eu não tinha essa compreensão na década de 90, mas a vivência, né, dá para a gente essa percepção e essa inteligência. Então, a minha vida inteira eu acompanhei franqueados, não só dos nossos negócios, mas fora, né? Como as pessoas sabem, me envolvi na Associação Brasileira de Franquia, como membro, inclusive, da Comissão de Ética, que via muito problema de franqueados bater na nossa porta. E, normalmente, os problemas, representações de franqueados contra franqueadores eram no início da operação, que aquele cara está ali vendendo mais sonho do que realidade, depois não consegue executar. Então eu aprendi e percebi isso de acordo com a minha vivência, né, nesse setor, vendo as coisas boas acontecerem, mas as ruins também. E assim, pra gente fechar o raciocínio sobre a hora certa e dar um resumão do episódio aí, como que a hora certa impacta no sucesso de uma franquia? Impacta, é fundamental. Se você entra muito cedo, quando o risco da franqueadora é alta, você pode perder tudo aí, porque a franqueadora pode ficar no meio do caminho. Quando você entra muito tarde, quando os pontos já estão tomados, os melhores shoppings, as melhores ruas, você pode acabar indo para um ponto secundário. E acaba perdendo todo o dinheiro e pode se dar mal nisso aí também. Então, entrar no time certo daquela franquia na tua região, na tua cidade, é fundamental para você ter sucesso na franquia que você tem. Muito obrigado, Guerra, pelo episódio de hoje. Acho que ficou claro para todo mundo aí. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui embaixo pra gente o que você achou e dá um feedback para nós. E até o próximo episódio, Guerra. Até lá. Valeu.